Primeiramente, semana passada, para quem não me conhece aí, meu nome é Humberto Fraga. Eu passei várias questões aqui, quesitos para você, para a gente falar um pouquinho aí sobre discursiva. Você que está se preparando aí para o TCU, para você que está se preparando aí, a gente tem um curso muito fenomenal para você. A gente vai fazer correções ao vivo. Espero que tenham gostado da questão. Eu fiz uma seleção aqui de pessoas que enviaram, né? Alguns alunos enviaram algumas questões aqui para a gente trabalhar um pouco em cima disso. E vamos fazer uma correção ao vivo para você. Nosso objetivo aqui é trazer justamente para você os principais requisitos que você precisa para gabaritar a sua questão aí de discursiva, né? Para o TCU, sabendo que ela tem um peso muito importante durante sua trajetória aí. Ela tem um peso de 20% na sua prova e tenha certeza que você vai precisar aí disso para conseguir gabaritar. Vou dar bom dia aqui pro pessoal, Luciele dando bom dia, Dani Cruz aí dando bom dia, falando my God. Entenda aí, peço desculpas aí a um erro a um erro técnico, né? Tava ao vivo aqui já a câmera, espero que não viralize, né? Que eu fui ligar ali o, o lustre. Mas vamos começar, né? Então, começando aqui, turma dos feras, vamos falando um pouquinho aí do concurso que a gente vai precisar. E eu vou começar essa live falando aqui sobre a estrutura que vocês precisam. O pessoal aqui tá mandando aqui mensagem. Meu Deus, você tava ao vivo, eu tava mesmo. Ah, besteira aí, galera, mas vamos nessa. Vamos lá. Em termos de estrutura, né? O que é que vocês precisam entender para quando vocês começarem a fazer a sua discursiva? Então, a primeira coisa que você tem que entender é o que é que você precisa para começar a escrever, né? O que é que você precisa para dar o start? Como é que você vai começar a sua escrita? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que nessa questão aqui do TCU, você tem aí 10 linhas para escrever, né? E aí vem a pergunta: eu preciso de uma introdução? Eu preciso de uma conclusão? Não, tá? A gente está fazendo uma prova aqui que a banca ela não exige de você a estrutura completa de uma questão dissertativa. Né? O que a gente precisa ali realmente é de uma resposta simples e direta. Tá? Então, veio a pergunta ali, veio o quesito, o que é que você vai fazer? Você vai escrever ali diretamente o que foi perguntado, sem muitas delongas e tentando ser o mais objetivo possível. Por quê? Porque no dia que você chegar lá na sua prova, o seu examinador ele vai simplesmente pegar o gabarito, vai pegar o espelho de questão e vai simplesmente comparar o que está no espelho com o que você respondeu. Isso vai ser de suma importância, tá? Para que você seja direto. O que vai pontuar para você, na verdade, são as ideias-chave que estavam no espelho e que você respondeu. E aí vem a segunda grande pergunta, né? Quantos parágrafos? Gente, se você estivesse fazendo uma questão ali de 30 linhas, por exemplo, ou de 20 linhas, seria legal você sempre quebrar ali a resposta, a sua pergunta ali em tópicos. Seria muito bacana se você conseguisse dividir ali o número por parágrafo, tá? Então, assim, você veja que na pergunta principal que foi divulgada para você, existiam duas perguntas, né? Para você discorrer sobre o conceito de poder de polícia e sobre os seus atributos. Então, no máximo aqui, você tem que fazer 2 parágrafos. E se eu quiser fazer só um, não tem problema, tá? Desde que você mantenha a ordem, né, do que foi perguntado, colocando sempre o início da sua resposta ali nas 3, 4 ou até 5 primeiras linhas. E no final, no restante final, você coloca ali a parte do segundo quesito. Então é muito importante que você deixe claro para o seu examinador, muito claro, aonde você está respondendo o quê. Porque você vai ter um parágrafo respondendo de uma forma e um segundo parágrafo respondendo de outra forma. Então, fiquem sempre muito atentos em relação a isso, para que não se perca. A ideia de você dividir em parágrafo é para que o examinador não se perca na sua resposta. Você tem que facilitar a vida dele. E como é que você vai facilitar a vida dele? Demonstrando para ele onde você está respondendo o quê. Beleza? Então, se você
fizer isso aí, tenha certeza que vai dar certo. Períodos de 3 linhas, né? Essa parte aqui do período de 3 linhas, essa parte aqui que vocês estão vendo aqui de 3 linhas, por que eu estou dizendo isso? Muita gente, quando vai escrever, começa ali o seu período e às vezes faz um período muito longo. Imagine uma resposta que você começa ali na linha 1 e você sai colocando várias orações intercaladas, né? Concatenadas até o final, sem nenhuma pausa. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que toda vez que você for escrever um período, coloque ali 2 até 3 orações e feche. E aí você vem com um outro conectivo e inicia um novo período. Para quê? Para que seu texto ele não fique cansativo e confuso. Quanto maior o período que você faz, né? Ou seja, você coloca ali 3, 4, 5, 6 períodos dentro de uma mesma oração, o que é que vai acontecer? Simplesmente seu texto vai ficar imenso e ele vai ficar confuso. Então você precisa tenha certeza que o que você realmente precisa ali é deixar o seu texto, né, bem concatenado. Estou vendo os comentários aqui, Gabriela, vocês viram que eu vi. Foi uma falha técnica aqui, peço desculpa, achei que ainda não estava ao vivo, fui ligar o lustre ali, mas estou levando de. Fiquem tranquilos, tá? Foi só um erro técnico que não vai prejudicar aqui a parte técnica da coisa, que é o que você quer, né? É justamente aprender a escrever e ver as correções que a gente fez. Beleza? Então, seguindo aí, outro ponto importante para a sua discursiva, argumento de autoridade. O que é argumento de autoridade? É quando você, na sua resposta, você traz ali um ponto exato de onde você está tirando aquela ideia. Tudo que você vai escrever você não tirou da sua cabeça, você tem que dizer de onde você tirou. Então é legal que você traga na sua prova, tipo, segundo tribunais superiores, segundo STF, se você estiver trazendo alguma jurisprudência, segunda doutrina. Isso aqui, o conceito de poder de polícia, se tem um conceito da lei, tem um conceito doutrinário. Você pode puxar isso de lá e colocar, ó, segunda doutrina, segundo o STF, né? E aí você traz ali de onde você está tirando aquilo. Isso é imprescindível para você tirar a nota máxima na sua questão? Não. E esse não, ele vem com um sonoro depende. Por que depende? Porque na hora que você estiver ali escrevendo, né, e você estiver colocando as ideias no texto, você não sabe o que é que vai estar no espelho de resposta. E no espelho de resposta vai estar as ideias-chave que a banca quer que você cite. Então, se o argumento de autoridade tiver no espelho de resposta com uma ideia-chave relevante, aquilo vai valer ponto. Se não tiver, não vai. E você tem como saber isso antes? Não. Você só tem como saber isso quando sair o espelho de prova. E é exatamente por isso que você deve colocar sempre, porque você não sabe o que é que está sendo pontuado ali ou não. Beleza? Então, dica que eu dou, use sempre o argumento de autoridade para você conseguir sua pontuação máxima. Outro quesito, cuidado às margens. Muita gente, quando escreve a linha ali, ela começa o seu parágrafo ali, né, e não encosta a última palavra da linha na margem da direita. Isso é um erro muito grave, tá? Por quê? Isso é um erro de estrutura. Seu texto ele precisa ficar justificado, né? Todo na margem direita ali, quando você estiver escrevendo, você não pode deixar um espaço entre a última palavra e a margem da direita. Então você precisa indicar bem os parágrafos, respeitar bem a margem da direita para deixar deixar uma letra bem legível. Seu texto ele precisa estar bem escrito, justamente para que isso rode de uma maneira legal dessa forma aí. Beleza? E quais são os erros mais comuns? Eu trouxe aqui na direita, né? No lado direito, os erros mais comuns que a gente observa nas nossas discursivas. Letras maiúsculas e minúsculas. Você vai iniciar uma oração, você precisa dizer ali o que é maiúsculo e o que é minúsculo, tá? Você não colocar e não separar gera problema que pode fazer o desconto. Esse tipo de problema aqui ocorre em que tipo de texto? Esse contato aqui, esse problema de letra maiúscula e minúscula, ele acontece para a galera que escreve em letra de forma. Eu vou mostrar para vocês aqui uma das questões que a gente selecionou.
mostrando ali pessoas que escrevem de forma. Tem problema? Não. As bancas permitem você escrever em letra de forma, mas você precisa deixar sempre a letra que você está iniciando o período, o parágrafo, maior do que as outras. Para quê? Para que você deixe claro ali para o examinador qual é a letra, onde é maiúscula e é minúscula. Porque se você escreve de forma, em letra de forma, escreve de forma linear, você está dizendo ao examinador ali que você está colocando ali tudo em minúsculo, tá? E isso aí vai gerar erro e você vai perder ponto, beleza? Então, fique muito atento quanto a isso aí, principalmente para quem escreve em letra de forma. E outra dica muito importante quando você for escrever é que você não escreva as seguintes palavras. Onde? Por que onde? Porque onde é uma palavra que você só pode usar quando você estiver se referindo a lugar. E é muito comum, eu sei que todo mundo sabe que é algo batido, mas é um erro que ocorre sempre. Muita gente está escrevendo e coloca assim, ó, segundo a lei tal, onde diz, ou faz uma referência, sempre a uma lei, a uma norma, a uma jurisprudência usando onde. Porque os textos que a gente está escrevendo, a gente sempre vai estar se referindo mais a uma norma, a uma ideia, né? Então, como você só pode usar o onde quando você estiver se referindo ao lugar, qual é a dica principal que eu dou? Evite usar, porque você nunca vai se confundir. Se você pode usar em que cabe para qualquer situação, então a dica é use em que para que você não não erre, né? Você vai estar ali nervoso, com uma pressão imensa na prova, querendo muito passar, e isso vai te deixar tenso e vai te deixar, digamos assim, com medo de errar. E o medo de errar faz com que você não preste atenção em coisas que você acha que sabe que parece bobo. Então, dica, não use onde, use em que para você evitar o erro. Não é que esteja errado, mas você precisa usar da maneira certa. A segunda parte é o podemos, né? Muita gente quer colocar palavras pessoais no seu texto, né? Usando ali podemos. Ah, podemos citar a doutrina que dizisse isso, entendeu? Você não pode usar nunca num texto dissertativo argumentativo palavras que indiquem pessoalidade. Você não pode colocar ali o trechos e verbos que remetam a você mesmo. Você tem que falar, ó, pode-se citar, entendeu? É possível citar, então evite, né? Não coloque podemos, porque isso sim, diferente do onde que está correto, se você colocar o podemos é erro dentro do texto argumentativo dissertativo. Não use. Outro erro muito comum que a gente vê nas nossas provas é essa parte aí que a galera gosta de falar o mesmo, a mesma, tá? Evite isso, são termos coloquiais e isso gera muito problema aí. Você com certeza vai perder ponto por causa disso. Então, essas são as principais dicas aí para que você não erre. E aqui eu trouxe um quadrinho para vocês verem como é que a gente vai corrigir. Eu vou já puxar a questão que a gente entregou, né? Antes de ir para as correções de fato. Eu selecionei 4, tá, gente? A gente vai dar uma passada nas 4, as 4 que eu achei mais interessantes para a gente debater. Mas vou passar pela questão primeiro, para vocês verem como é que ela está estruturada, as perguntas, o que é que vocês deveriam responder, né? Eu sei que vocês viram já a parte do espelho de resposta, mas eu preciso passar a visão de vocês do que o examinador faz. Como é que o examinador lida com isso, beleza? Então vamos lá. Esse tópico aqui, peraí que eu não vou, esse aqui não é exatamente do nosso. O nosso é esse aqui, ó, que é o que eu vou usar para corrigir. Que essa aqui, ó, isso aqui. Essa é uma tabelinha básica que a gente usa para fazer a correção, em que a gente coloca aqui na tabela do Excel, é o que vocês recebem, inclusive, quando está no nosso curso e recebe o nosso áudio de correção, e a tabelinha com a nota, além dos rabiscos que vocês vão ver. Mas aqui a gente tenta reproduzir de forma fiel o que a banca colocou ali, beleza? Então vamos lá. Sua questão vale quantos pontos? 5 pontos. 0,25. Essa parte aqui, ó, deixa eu até pintar para vocês verem aqui. Deixa eu dar uma ampliada aqui, que aí eu vou por partes. Espera aí. Deixa eu só abrir aqui. Espera aí que ficou grande. Quero menorzinho aqui para vocês verem a tabela. Espera aí, aqui. Vamos lá, tá aqui, ó.
Parte de apresentação, 0,25. Vou pintar aqui para vocês verem. Então, o que é que a gente vai avaliar na apresentação? Que é o que a banca costuma fazer. Ela vai olhar a legibilidade. Então, sua letra ela precisa estar legível. Muita gente tem a preocupação assim de, minha letra é feia. Letra feia não tem problema. Ela precisa ser legível. A pessoa precisa ler e entender o que você está escrevendo, beleza? Então, se ela é legível, você respeitou bem as margens, né, da direita, que eu falei ali, né? O texto precisa estar todo colado na direita ali. Você deixou seu texto claro, coeso, coerente, usou conectivos, fez boas coordenações entre as orações, deixou o texto bem estruturado e deixou bem organizado, você vai ganhar a sua nota máxima aqui de 0,25. Não vai valer mais que isso. A maior parte aqui realmente vai ser de conteúdo, beleza? E aí, aqui, ele vai olhar essa parte de apresentação, se você está fazendo de forma correta, se o seu texto está claro, se você organizou bem as ideias. Letra legível, indicou bem os parágrafos, respeitou a margem. Fez isso, você vai ganhar o 0,25 aqui na íntegra, beleza? E aí, vai vir aqui para a parte de, na segunda parte aqui, análise da pontuação. Vocês viram que na questão que eu botei ali, ele vem com discorra sobre o conceito de poder de polícia, que vale 2 pontos, e depois sobre os seus atributos, valendo 2,5. Então tá aqui, 2 e 2,5 para colocar. Vou botar aqui 2 e 2,5 aqui, né? 2,75. E aí você vai ter a sua nota de conteúdo. Teve a nota de conteúdo, o que é que a gente faz? A gente vai fazer o desconto de português, beleza? E como é que vai ser esse desconto? A gente vai colocar aqui. A gente gosta sempre de usar uma formulazinha para desconto, quando a banca ela não traz os parâmetros exatos, que é colocar ali o erro dividido pelo número de linhas. Quanto mais linha você escreve, menor vai ser o desconto. A gente vai usar esse padrão aqui no nosso curso, beleza? E aí a gente vai tentar ao máximo. Mas tenham em mente que nosso objetivo será sempre trazer aqui a correção o mais fiel possível ao que a banca fala. Aí, vamos para a questão agora. Dê as principais bizus aí do que vocês precisam entender para escrever bem, né, os principais erros, e agora vamos para a questão discursiva que a gente liberou para vocês aí. Então, nossa questão aqui, ela coloca, né, mais ou menos aqui a parte do... Ela coloca aqui essa parte, esse cabeçalho, que se vocês olharem na prova da Sebrasp, a gente tenta reproduzir ele, replicar. Nosso objetivo aqui é replicar o mais fiel ao perfil da banca. Então você vai ter aqui, né? E aí vai vir a questão. A questão vai ter o enunciado, né? Normalmente um texto motivador, uma situação ali para você avaliar. Então ele está falando aqui sobre as prerrogativas do Estado. Deixa eu até dar uma ampliada aqui para vocês enxergarem melhor aí no vídeo. Aí. Aqui. E aí vem o enunciado, né? Com base na legislação e na doutrina do direito administrativo, responde os quesitos abaixo. Então veja que a Sebrasp muitas vezes faz isso, tá? Coloca assim uma frase só, quebra mais ou menos em duas ali a parte da pontuação e coloca ali, ó, valor 2 pontos sobre o primeiro, conceito de poder de polícia, e valor 2,75 pontos para você falar ali sobre os atributos. Isso aqui está lá, a gente coloca a ementa, né, para você ver o assunto que a gente está abordando no edital. E aí vem a parte do gabarito. Como é que funciona uma correção de concurso, né? O que é que as pessoas normalmente fazem? O que é que o examinador faz? Ele vai simplesmente criar o espelho, né? Quer dizer, a banca vai criar o espelho, o examinador vai pegar aquele espelho e vai elencar as ideias-chave que você precisa citar para ganhar pontuação. Então, ele vai pegar ali, por exemplo, o primeiro quesito que vale 2, se ele calcular ali que tem 4 ideias que você tem que dizer, ele vai dividir em 4. E cada ideia que você falar, ele vai lhe dar 0,25. E você entender isso é muito importante, porque você tem que tentar extrair da questão o que pode estar no espelho, o que eu devo citar, o que ronda aquele assunto ali que eu preciso citar para eu tentar gabaritar, né? Então, eu falei muito ali, por exemplo, na parte das orientações e dicas de como fazer a prova, eu citei muito a questão de como é que a gente vai fazer, né? Eu pensei assim, o que tem ali que precisa colocar?
E aí você podia pensar, ah, Humberto, você falou que precisa do argumento de autoridade, tipo segunda doutrina, tal. O espelho tem? Não. Então entenda, você não sabe o que está no espelho. Esse espelho aqui não tem, mas poderia estar. Então é legal que você começasse falando assim, a segunda doutrina, né, e tal. E aí você traz ali o conceito que você quer trazer. Repito, você não sabe o que está lá e você tem que tentar gabaritar. Então dentro desse espelho aqui, o que é que você tinha que falar para gabaritar? Você tinha que trazer a ideia do poder de polícia, né? Que o poder de polícia, ela é uma polícia administrativa, ela é uma faculdade da administração pública, e aí vem os pontos principais, as ideias principais que você precisava trazer em seu texto. Ó. Condicionar ou restringir o uso de bens, o exercício de direito e as práticas de atividades privadas para proteger os interesses gerais da sociedade. Você precisa trazer essas palavras para gabaritar essa primeira parte? Não. Você tem que mostrar que você entende a ideia da coisa, tá? Trazer ali que você tem o conhecimento que serve para restringir, né, alguns direitos, né, que é para proteger os interesses gerais. Se você falar, trouxer a ideia que dê para interpretar o que está escrito aqui, você vai ganhar um ponto dessa primeira parte. Beleza? Aí vem a segunda parte. Em sentido estrito, abrange as atividades administrativas de regulação e execução das leis. Já em sentido amplo, inclui a atividade legislativa de criar leis e limita a liberdade e a propriedade visando beneficiar a coletividade. Insere-se na administração a supremacia do interesse público. Então, o que é que eu queria para você gabaritar aqui? Eu queria que você trouxesse a ideia do sentido estrito e sentido amplo. Ah, professor, mas como é que eu ia saber? Você não tem como saber o que está no espelho. Você não tem. O que é que você tem que ter em mente? Que você tem que trazer ali tudo que você lembrar sobre o assunto. Pô, eu lembro que no poder de polícia tem ali a parte de sentido amplo e sentido estrito. Beleza, você colocou isso no papel? Não. Seria algo legal de você pelo menos citar. Se você citasse ali que, né, que poder de polícia tem um sentido amplo, sentido estrito, você ganharia o ponto na integralidade. Se não citou, não vai ganhar. Aí você fala, ah, mas quase ninguém vai acertar isso. É, mas as bancas fazem isso. Né? Muitas vezes a banca, quando você pega ali o gabarito, ninguém fecha. Por quê? Porque as bancas elas colocam ali algumas ideias de alguma classificação que ela quer que você cite, que você não lembra ali na hora e você não vai ganhar o ponto, entende? E aí é difícil gabaritar por isso. Então o que é que você tem que fazer? Tentar mapear o máximo ali que você lembra, o que é que fala daquilo ali, que tipo de classificação, para você citar. E quando eu falo citar, é citar mesmo. Falar em sentido estrito, que tem a ver com a regulação, a regulamentação das leis, e sentido amplo, que tem a ver com a atividade legislativa. Você citou isso, você vai ganhar o ponto. Entende? Por isso que eu digo, quando você estiver escrevendo, você deve, ao máximo, estar atento a colocar mais ideias e, digamos assim, explicar menos. Porque muitas vezes você coloca uma ideia e você quer gastar 3, 4 linhas explicando o conceito que você falou. Aquilo ali não vai te agregar muito ponto. Você precisa ser estratégico quando você estiver respondendo sua discursiva para responder ali pontualmente cada coisa que você estiver fazendo. Entendeu? Aí vamos para a segunda parte, né? A segunda parte era para você discorrer sobre os atributos do poder de polícia. Aqui, gente, eu elenquei 6, tá? Lembra que eu falei que o examinador ele ia elencar ideia-chave que você precisa falar? Aqui eu também elenquei. Eu queria que você falasse 6 coisas para você gabaritar. O que é que eu queria que você falasse? Que os atributos são discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Se você citou isso, você já ia ganhar metade da questão. E a outra metade, a explicação. Eu quero que você me diga aqui o que é discricionariedade, o que é a autoexecutoriedade e o que é a coercibilidade. Você precisa trazer isso para o papel, ainda que de forma resumida, para você conseguir gabaritar. Então, se você explicou cada um deles e citou os 3, você vai ganhar a pontuação máxima ali do quesito 2. Senão, você não vai ganhar. E a sua nota vai ser escalonada dessa forma. 6 pontos. Citei os 3, 3. Ah, eu falei aqui que a autoexecutoriedade tem a ver com executar sem decisão judicial. Ótimo, ponto para você, o quarto elemento citado, entende? Então você tem que trazer as ideias de forma resumida mesmo, sem explicar muito, para colocar mais coisas na sua questão, para você tentar gabaritar. E é assim que funciona uma correção de discursivo, e você tem que sempre estar atento a isso aí. Beleza? Dito isso, vamos para a parte prática, que é o quê? Pegar algumas questões que eu selecionei, né? Muita gente mandou. A gente falou até na live da semana passada, né? Que ia fazer um sorteio. Na verdade, eu não fiz um sorteio, tá? O que eu fiz, na verdade, eu olhei todas
e selecionei algumas que eu quero dar uma passada para dar dicas. Dicas mesmo, assim, de melhor, o que é que eu acho que vale a pena citar ali para que a gente consiga fazer. Beleza? Então, indo para a primeira aqui, tá? Eu tapei o nome dos alunos que mandaram, beleza? Nós vamos dar uma ampliada aqui para a gente falar. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é sobre o parágrafo. Veja que aqui é um parágrafo só. Eu vou descontar ponto por isso, apesar de eu ter falado lá que era melhor 2? Não, eu não vou descontar, porque é uma questão de 10 linhas, dá para escrever em um parágrafo só. E digo mais, a depender do tipo de pergunta que esteja lá, é positivo que você, quando estiver fazendo, se você vê que tem muita coisa para escrever, você use as linhas todas que der. Você tem pouco espaço. É melhor você colocar mais conteúdo do que ficar dividindo em parágrafo. Eu cheguei a ver aqui a questão que a pessoa dividiu em 3 parágrafos. Aí, tipo assim, na hora que você divide em 3, você consegue perder até 2 linhas das 10, só de espaçamento ali. Às vezes você termina um parágrafo no início da terceira linha, outro no início da sexta, outro no início da 10ª. Pronto, você perdeu aqui 3 linhas inteiras que você poderia utilizar aqui para escrever. Seu principal objetivo é colocar o máximo de informações possíveis para você conseguir alcançar o que está no espelho. Então vamos lá, vamos ler essa primeira aqui que eu vou mostrar para vocês como é que a gente aqui dos apóstolos corrige. Então, seguindo aqui, veja que a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar a parte de conteúdo mesmo, né? De estrutura, né? Primeira parte de apresentação. Então eu vou olhar primeiro aqui a parte da margem. Então, já olha aqui, e, por exemplo, tem um espaço aqui, tá vendo? Não tá ruim, ele tá bom, não tá perfeito, né? Esse E aqui, ó, veja que tem um espaço aqui, tem uma perna do E que dá uma puxada grande aqui. Isso aqui dá para melhorar. E esse O aqui, ele não tá colado com a margem da direita, beleza? Então, assim, eu acredito que ela não vai perder ponto aqui nessa prova por isso, porque é algo muito pontual e não está tão distante. Vocês vão ver outras aqui que a distância é grande e aí sim pode gerar perda de ponto, beleza? Mas aí vamos lá. Vou ler com vocês e a gente já vai buscar as ideias aqui que estavam no espelho de resposta. Aí eu vou vir aqui, deixa eu ver, peraí que isso aqui eu tenho que alterar para um azul e diminuir essa opacidade aqui. Vamos lá. Em relação aos atributos de poder de polícia, a doutrina, ó, o argumento de autoridade aqui, citado, legal, né? Ganhou ponto por causa disso? Não, porque não estava no espelho. Mas, repito, você não sabe que está no espelho, então, legal ter botado. A doutrina ensina que a discricionariedade... Aí tem um problema. A primeira pergunta era sobre os atributos? Não. Era para dar o conceito de poder de polícia. Aqui já vai ligar a antena aqui. Pô, será que o candidato aqui ele não falou do conceito? Vamos continuar lendo. Mas aqui você já... Peraí que a câmera deu uma aproximada aqui. Deixa eu ver se ele consegue afastar aqui. Peraí. Deixa eu só dar um ajuste aqui na câmera, viu, gente? Porque ele saiu e não quer voltar. Então vamos lá. Aqui. Deixa eu puxar para cá. Agora foi. Resolvido. Vamos lá. Então, na hora que você estiver falando aqui, isso já vai ligar, já vai deixar o examinador com a antena ligada. Pô, cadê a resposta? Ela pode ter escrito depois? Talvez, mas aí você já está atrapalhando a vida dele, porque ele já está pensando, pô, já estou olhando aqui, o que ela respondeu da segunda, ela nem falou da primeira. Então, isso tem que estar muito atento, você tem que começar a responder em ordem do que foi perguntado. Primeiro você discorre sobre o conceito de poder de polícia e depois você fala sobre os atributos. Mas vamos lá. Em relação ao poder de polícia, a doutrina ensina que há discricionariedade. E aí eu já vou chamar uma atenção aqui para o português, tá? Ó, aqui, porque translineação, o traço que você vai usar para quebrar a palavra em 2 linhas, ela precisa ser ao lado. Ela não pode ser embaixo nem em cima, ela tem que ser ao lado, tá? Isso aqui é erro e você pode perder ponto por isso. Veja aqui na linha 2 e 3 que está certo, ó. Atuação, cadê aqui, ó? Atuação, aqui está certo, ó. A linha está ao lado, tudo certo, beleza? Então, isso aqui é erro e pode descontar ponto aí de português. Aí vem. A doutrina ensina que a discricionariedade pode, segundo critérios de conveniência e oportunidade, e aqui está faltando uma vírgula, então a gente já vai colocar aqui, ó, segundo critérios aqui
e aqui. Sempre que você estiver intercalando orações ou estruturas adverbiais entre a oração direta, você tem que colocar entre vírgula, tá? O que é oração direta? Sujeito, verbo e complemento do verbo. Se está intercalando algo dentro disso aí, coloca entre vírgulas, certo? Então vem. Vamos voltar aqui. Convite à oportunidade. Cadê? Possui certa liberdade de atuação, fiscalizar em determinado momento e definir as sanções a serem aplicadas sobre o ato, com observância ao princípio da razoabilidade. Beleza, legal. Falou aqui da discricionariedade. É um conceito do quesito 2, né? Falou aqui da conveniência e oportunidade, né? Atuar e fiscalizar determinado. Beleza. Aqui o que? Já ganhou um terço do quesito 2. Por quê? Porque falou sobre a discricionariedade e explicou. Vamos lá. Então, vamos tentar fazer uma correção ao vivo aqui, que aqui eu já vou colocar. Espera aí, deixa eu voltar tudo aqui. Vamos preencher o quadrinho para vocês verem ele sendo preenchido ao vivo. Vamos lá. Vou botar aqui, depois eu vejo isso. E aqui, depois eu vejo isso. Vamos lá. Então, já foi um terço aqui. Já vou botar aqui, ó. Pá, já tem 0,92 do quesito 2. Vamos lá. Aí ele vem. Sanções a serem aplicadas. Beleza. A coercibilidade. E aí vem um detalhe. Eu gosto sempre de falar que você precisa melhorar a coesão do seu texto. E para melhorar a coesão, é legal que você coloque conectivos entre os períodos. Então, não deixa tão seco, né? Tipo, tá começando com a coercibilidade. É legal que você comece com ademais, adicionalmente. Eu vou citar alguns conectivos que é legal que você use bastante no seu texto, ó. Nesse contexto, dessa forma, desse modo, dessa maneira, ademais, adicionalmente. Por outro lado, quando você quiser fazer um contraponto e quando você estiver concluindo, você usar um por fim ou um portanto é legal. Essa candidata aqui, ela usou, ó, veja aqui, ó, um por fim aqui, tá vendo? Legal. Mas aqui tá seco. A coercibilidade é legal que você usa assim, ó, ademais, a coercibilidade, entendeu? Já daria uma coesão melhor. Vai perder ponto por isso? Não, mas estou dando dicas aqui para melhorar essa parte aí de correção. Então vamos lá. A coercibilidade, independentemente de prévia autorização judicial, caracteriza-se em medidas adotadas pela administração pública por meio da força com base no exercício desse poder, as quais serão impostas ao administrado. Perfeito também, ó. Então explicou coercibilidade, medidas adotadas por meio da força. É isso aí, exercício desse poder. Show de bola. Ou seja, aqui explicou e gabaritou. Então já venho aqui e já vou dar mais ponto. No quesito 2, né? Beleza. Por fim, a auto-executoriedade é a prerrogativa da administração em executar as decisões de forma imediata e direta e por meios próprios, sendo que ela pode aplicar sanções administrativas a participantes que pratiquem atos lesivos à coletividade sem a intervenção do judiciário. Perfeito. Ou seja, questão aqui, quesito aqui, gabaritado. Qual é o grande problema aqui dessa questão? Não foi respondido o primeiro quesito. Veja que é um candidato que ele sabe do que está falando, ele entende, dá para perceber, só que ele não responde o primeiro quesito. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando chegar lá no dia da sua prova é circular o que é que foi perguntado. Tem que chegar aqui, ó. Ah, minha prova está aqui, acabei de ver, ó. Circula aqui, ó. Discorra seu poder de polícia. Eu preciso falar o conceito. O que é que a lei fala do conceito? Você tem que trazer. Então se você não traz, é zero. Então a questão está super bem escrita. De verdade, com os conceitos ali muito bem explicados, só que só foi falado dos atributos, não foi falado do conceito, entendeu? Então, apesar disso, né, de entender isso, não foi respondido o primeiro quesito, e por isso perdeu esses pontinhos aí, beleza? Vamos para a próxima. Peguei esse outro aqui, ó, vamos lá, eu queria ver logo o da forma, deixa eu ver aqui, o da forma, vamos para o da forma. Lembra que eu falei para quem escreve em letra de forma, tem que ter muito cuidado com as primeiras letras, ó. E aqui, esse candidato teve bastante, ó. Veja aqui, ó. Ó aqui, segundo maior aqui, este maior. Tá legal aqui, ó. O O, por fim, tá com P maior. É exatamente isso aí que tem que ser feito, beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui para o segundo.
Esse segundo aqui, veja que aqui tem um problema já para perder ponto. Em que? Em margem. Ó, não respeitou a margem aqui e não respeitou a margem aqui e ainda sobrou um espaço aqui, ó. Estão vendo? Então, tem que ter muito cuidado aí, porque você não pode deixar espaço entre as margens. Também, acho que ficou muito, não precisa de 3 parágrafos. Vai perder ponto por isso? Não, mas assim, só tem 10 linhas, são 2 quesitos, no máximo 2, para deixar o texto chama-chama, beleza? Então, vamos lá. O poder de polícia, deixa eu colocar aqui em linha, vamos lá. O poder de polícia tem como prerrogativa atuar no controle da legalidade dentro dos limites da lei, estabelecidos pelo interesse público. Este poder não é absoluto e sempre deve respeitar os princípios constitucionais como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quanto ao poder de polícia, muita atenção aqui, ó, gente, muita atenção aqui para acentos, tá? Polícia, ó. Quanto ao poder de polícia, pode-se afirmar que uma das suas principais funções na administração pública vem a ser os limites, a ser o de limitar direitos individuais no exercício de atividades com o objetivo de proteger o interesse coletivo. Legal aqui, ó. Aqui, para mim, cumpriu o que pediu a primeira parte do quesito. Mas falta a segunda. Qual seria? Você falar ali sobre o que a doutrina fala sobre, ó, deixa eu até voltar para a questão aqui, ó, sobre sentido estrito e sentido amplo. Ah, mas como é que eu vou saber? Você não sabe. E é assim que vai ser na sua prova. Você não tem ideia do que está ali de classificação que você precisa citar ou não. Aqui você precisava. Então você ia ganhar aqui metade do quesito. Por isso, entende? Então é assim que é feita a correção. Infelizmente, né, você precisa está sempre tentando adivinhar, a verdade é essa, o que está no espelho. E se você não adivinhar, que é realmente difícil, complicado, você vai acabar perdendo algum tipo de ponto. Mas sim, em termos da primeira parte da questão, está muito bom. Mas aí repare o problema. Esse candidato, ele usou 7, você tem 10 linhas, você tem 2 quesitos. Você usou 7 linhas para falar do primeiro quesito. Qual o problema? Sobrou 3. Você tem que dividir igual, pô. Bota ali no máximo 5 para 1 e 5. Pô, você não pode passar disso de jeito nenhum. Porque senão prejudica a resposta de baixo. Aí vem o último. Ó. Portanto, o elemento que vem a legitimar exercício deste poder, e aqui você tem um erro de concordância, né? São os elementos, você vai falar de vários, né? Coercibilidade, então, se botou elemento que vem a legitimação, são elementos, né? Os elementos são, aí vem a autoexecutoriedade, ok. Espera aí. Deixa eu botar aqui a linha azul. Autoexecutoriedade se ordem judicial, ganhou ponto, ou seja, ponto integral tipo um texto da questão, porque falou autoexecutoriedade, citou aqui que a ordem judicial já ganha. Quando a previsão legal ou medida urgente, como o caso de demolição ou construção ilegal, aí vem coercibilidade, e aqui, gente, tem um problema de... Cadê aqui? Não. Coercibilidade, citou a coercibilidade, imposto como mesmo contra a vontade do particular, em caso de multas, ok. E aí vem, e discricionariedade. Aqui você ia ganhar 5/6 da questão, porque você cita 2 e complementa os 2, cita um e não explica o outro. O que é discricionariedade? Você não trouxe o conceito, entende? Então aqui seria um desconto aqui de 5/6 da nota. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu chegaria aqui, daria aqui um ponto da primeira, e no 2,75 seria 5 ideias ditas, 2,29. Seria o que teria ganho disso aí. Beleza? Vamos para o próximo para vocês entenderem, ó. Nessa outra aqui, ó. Primeiramente, o poder de polícia. Eu gosto sempre de puxar essa vírgula aqui, tá? Ela é obrigatória nesse caso? Não. Por quê? Porque toda vez que você desloca alguma estrutura adverbial para o início da oração, se for até 3 palavras é opcional. Ficou uma estrutura maior, tem que ter vírgula. Mas sempre coloca para você não errar, tá? Então começou colocando ali uma estrutura antes da oração principal, coloca a vírgula. Então, primeiramente,
O poder de polícia é a faculdade da administração pública de condicionar e restringir o uso do gozo da liberdade e propriedade em prol do interesse da coletividade. Então, ó, poder de polícia, faculdade de condicionar ou restringir o uso do gozo da liberdade em prol do interesse da coletividade. Perfeito. Cumpre salientar que o poder de polícia subdivide-se em dois tipos: a polícia administrativa de estrutura preventiva e a polícia judiciária de natureza repressiva. Tá certo? Tá. Ela tentou aqui achar o que é que tem o que é que tem aqui de, digamos assim, de doutrina, de classificação, tal. Ela não tem como saber que queria que falasse do sentido estrito, amplo e estrito. O que é que o examinador ia fazer no dia da sua questão? Ele ia chegar e não ia lhe dar o ponto. Aí você ia contratar a gente para fazer um recurso. O que é que eu ia alegar à banca? A banca não citou expressamente na questão, ia tentar ir contra o gabarito primeiro, né? Por quê? Porque a Sebrasp, ela primeiro abre o recurso para o gabarito e depois que dá o resultado que você pode recorrer. Então eu tentaria primeiro mudar o gabarito para ampliar a questão doutrinária. Porque se ele está tratando ali de classificações ou coisas doutrinárias envolvendo, e a banca ela não dá uma pista, eu falei uma. Eu ia tentar, dei uma ampliada aqui na questão de classificações e conceitos, porque o que eu falei também está certo. Eu iria por essa linha em um eventual recurso para você conseguir a sua nota. Mas o examinador, no seu dia, no dia que ele pegar a sua prova, ele vai olhar esse gabarito aí e ele não vai lhe dar o ponto. E a gente vai ter que correr atrás disso no recurso. E é assim mesmo, tá? A gente faz as análises de recurso, às vezes parece injusto, mas aí a gente consegue aumentar os pontos justamente fazendo isso aí, né? Mas vamos lá. Nesse contexto, e aqui tá bem legal, ó. Veja que toda a margem ela tá ó, bem rente aqui, ó, bem ajustada. A translineação das palavras aqui tá perfeita, ó. Ó, aqui tá certo um do lado do outro aqui, tá? Vou até cortar aqui que eu boto vermelho quando tá errado, mas tá tudo certinho. Dividiu em 2 parágrafos, 5 linhas para cada. Tá muito legal a forma de escrever. E outra, tá usando conectivos, ó, nesse contexto. Começou lá com primeiramente, ó, usou um por fim aqui pro final, ó, o por fim aqui, ó. Bem legal, justamente para fazer assim. Então, nesse contexto, vale ressaltar os atributos do poder de polícia. Aí vem discricionariedade, que consiste na graduação de sanções aplicadas. Autoexecutoriedade, o conceito não é bem esse, tá? Mas assim, isso se aplica, é uma forma de discricionariedade. Aí vem autoexecutoriedade, permite a execução da decisão de ato sem a necessidade de intervenção jurídica. E por fim, tinha que ter uma vírgula aqui, só que assim, ó, essa frase aqui, esse período aqui, ele tem um problema de paralelismo. Porque toda vez que você for fazer enumerações de coisas, você precisa seguir a enumeração da forma exata e correta, tá? Você precisa seguir você precisa seguir a mesma lógica de lista que você está fazendo. Então, por exemplo, se você chega aqui dentro dessa lista, né? E aí você começa assim, ó. Nesse contexto, vale ressaltar os atributos do poder de polícia. Aí você vem ponto, né? Aí seria legal você começar assim, ó. Inicialmente, temos a discrição. Inicialmente, tem-se a discricionariedade, que consiste tal. Você colocando assim, não tem problema, desde que você continue na mesma toada, para manter o paralelismo. Você vem discricionariedade, 2 pontos, que consiste na guarnição das sanções aplicadas. Aí vem ponto e vírgula. Autoexecutoriedade, 2 pontos. Ok, tá seguindo o mesmo padrão, né? Permite execução e decisões de atos administrativos sem a necessidade de intervenção jurídica. Aqui, o que é que você tinha que fazer para manter o paralelismo e não perder ponto? Vou até apagar isso aqui. Você tinha que chegar aqui, ó. Ponto e vírgula. Entende? E por fim, aí tipo assim, e por fim, e não há. Por quê? Porque não tem A, você não botou a discricionariedade nem a autoexecutoriedade. Você colocou, você não tem artigo nos primeiros. Então, se não tem, você não pode botar aqui também. Ou então você botava aqui, ó, a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Se você começa botando artigo, você tem que continuar em todos, né? E aí vem, por fim, coercibilidade, 2 pontos. Entende? Você tem que manter o paralelismo da lista que você está fazendo, tá? E aqui ficou legal
essa parte aqui. Essa resposta ficou realmente muito boa, muito bem estruturada, tá bem bacana mesmo, beleza? Quanto ao o quarto escolhido aqui, né, que foi a questão lá do poder de polícia de letra de forma, chamei a atenção aqui que tá certinho aqui, né, tem que deixar a letra maior. Mas ó o problema de margem aqui, problema de margem aqui, problema de margem aqui, problema de margem, problema de margem, problema de margem, problema de margem. Aqui tá generalizado. Então, aqui vai perder ponto. Os outros que eu apontei lá, eu acho que não, porque é pontual. Mas quando é generalizado, você acaba perdendo ponto de estrutura, tá? Então, muito cuidado com isso aí, para que você não perca ponto com essa parte. Aí vem, né? Vamos ver como é que está a resposta. Ó. O poder de polícia é a faculdade de que a administração pública, ADM pública, isso aqui é bem legal. Ó. Toda vez que você quiser usar abreviações, você faz isso. Ó. Você aponta o que está lá e cá. E aqui tem um erro. Ó. Você botou a administração pública aqui, ó, minúsculo, está do mesmo tamanho. Por que tem que ser maiúsculo? Porque quando você estiver usando a administração pública para se referir ao Estado, ou ao ente, ou ao órgão, essa administração pública ela é com letra maiúscula. Se você estiver usando a administração pública para falar da função administrativa, então ela é minúscula. Entendeu? Então, falou do órgão, é como se você tivesse. É como se fosse o nome próprio. Você está falando da administração em geral, né? Do Estado. Então você precisa de verdade ali colocar o maiúsculo. E aí, legal aqui que você botou ADM pública. E por que você precisa fazer isso? Porque isso foi usado ao longo do texto, ó. Olha aqui, ó, ADM pública aqui na linha 10, tá vendo? ADMP aqui na linha 7 também. E se você vai usar essas abreviações que não são tão óbvias, você tem que apontar no seu texto. Isso está corretíssimo. Estou chamando a atenção porque isso é uma técnica correta a ser feita, beleza? Então, ó, é a faculdade que é a administração pública para condicionar e restringir direito de liberdade individual, ó, condicionar e restringir direito à liberdade individual em benefício da coletividade. Este poder possui 3 atributos: a discricionariedade, a coercibilidade e a autoexecutoriedade. Beleza. Aqui também não ia ganhar o ponto porque não falou da parte lá do sentido amplo e estrito, que estava no espelho. Aí vem, segunda doutrina, legal, ó, órgão de autoridade, é isso aí, tem que fazer, é legal que faça. O primeiro é a liberdade que o agente público tem de agir. E aí eu não gosto desse tipo de construção, tá? Por quê? Porque para quem está lendo, eu preciso ficar subindo para ver quem foi o primeiro que você disse, o segundo e o terceiro, e não é legal. É bom que você sempre cite do tipo, a coercibilidade, a liberdade, por que falar o primeiro? Entende? Isso dá um trabalho a mais para o examinador e ele pode se perder, ele pode se confundir. E o seu objetivo é ser estratégico para que ele não se confunda. Então você botou aqui, o primeiro é a discricionariedade, né, que você botou lá, a liberdade que o agente público tem de agir, mas obedecendo os parâmetros definidos em lei. Ok. O segundo, por sua vez, é a prerrogativa que a administração pública tem de agir diretamente, até mesmo em desacordo com o particular, buscando o interesse público. Tá certo, mas é legal que quando você esteja respondendo esse tipo de questão, você coloque que não precisa do judicial. Tá? Uma ideia-chave muito importante que é bom que você coloque, beleza? Aí vem, e por fim, o terceiro é a prerrogativa que a administração pública de agir diretamente sem intervenção do judiciário. Olha o que eu falei. Não confunda o examinador, tá? O terceiro aqui, na verdade, é a autoexecutoriedade. Veja que você ter colocado aqui segundo e terceiro, eu dando uma olhada rápida aqui, eu confundi. Achei que até que o segundo você estava falando da autoexecutoriedade, agora que eu fui olhar para ver que você estava com coercibilidade, e eu percebi porque eu vi no terceiro você falando da intervenção judicial. E você não deve dar margem para o examinador se confundir. Por quê? Porque o examinador vai estar cansado, pô. O cara vai ser contratado ali para corrigir, sei lá, 100, ele vai ter ali 24 horas, 48 horas para corrigir aquilo ali, quando ele receber, ele vai estar na correria, ele vai estar com a mente cansada quando ele começar a correr vários, e na hora que você começa a fazer, ao longo do texto, essas inferências com coisas que estão distantes no texto, pode gerar confusão.
E aí, quando ele não lhe der a nota, o que é que você vai ter que fazer? Entrar com recurso. Ó, eu falei disso aqui embaixo, tal. E aí você vai ter que buscar isso depois. Então evita esse tipo de construção de o primeiro, o segundo, o terceiro, para fazer referência ao que você disse no primeiro parágrafo. Não faça isso, tá? Porque você precisa justamente diminuir ao máximo esse tipo de erro que possa vir, beleza? Então, voltando aqui, você no segundo estava falando da coercibilidade, diretamente em desacordo com o particular, buscando o interesse público, ok, né? Por fim, o terceiro é a prerrogativa que a administração tem de agir diretamente por si, sem a intervenção judiciária. Veja que aqui você começa, olha a confusão, porque você fala da prerrogativa de agir diretamente, e agir diretamente você usa o mesmo tipo de verbo para falar de dois atributos. E aqui o examinador ele pode se confundir e não de dar o ponto por conta disso aqui, entendeu? Então é legal que você fale que a autoexecutoriedade ele é executar diretamente a decisão, né? Que é agir diretamente, ser um atributo da autoexecutoriedade, beleza? E da coercibilidade é que ele vai impor coativamente ou coercitivamente, né? É a decisão do particular, independente da ideia do particular. Você até cita aqui, ó, até mesmo em desacordo com o particular. Mas quando você estiver escrevendo, evita usar o mesmo verbo para os dois, porque isso pode gerar confusão na hora que o examinador estiver corrigindo. Você tem que deixar suas ideias claras. Agir diretamente é um verbo que está ligado a que atributo, entendeu? Porque o da coercibilidade não tem a ver com agir diretamente, exatamente. Você salvou ele por conta do final, ó, até mesmo em desacordo com o particular, porque isso tem a ver com a coercibilidade. Mas aqui é como se você estivesse tentando misturando um pouquinho os conceitos, isso pode gerar problema, tá? Então, assim, é tentar ser direto. Fiz essas 4 correções aqui. Deixa eu voltar até para a câmera aqui agora. Então, é tentar atuar, escrever de forma direta, sem rodeio, separa ali 5 linhas para cada quesito, tenta abordar o máximo de coisas que vier em sua cabeça de ideias-chave envolvendo aquilo ali, para você tentar fechar essa ideia, tá? Para que você tente gabaritar. Eu quero que você consiga gabaritar. O meu objetivo é que você consiga gabaritar a sua questão, tá? Isso aí, ele é fundamental para o que a gente está buscando aí dentro do curso da gente, beleza? Então, voltando aqui para o slide, né? Vocês tiveram um pouquinho aí de correção. Tem aqui, ó, escopo do curso. Vocês que quiserem fazer nosso curso aí, esse foi só um aperitivo, a primeira questão do curso, né? Essa questão não é nem uma questão para correção, que a gente coloca ali as questões para correção. Então, você que mandou, já teve uma ideia de como seria corrigida, né? Pode adquirir o curso, o escopo do curso aqui, ele está um valor aí que você pode dividir em 12 vezes. Qual é o escopo do curso? Galera, a gente vai ter aqui, no total, 40 temas inéditos, com 7 correções individualizadas em áudio. Então, você vai receber um PDF desse com essas marcações que vocês viram. Claro, de forma mais aprofundada, eu não fiz aqui uma análise mais profunda da parte gramatical, até porque não dava tempo. Eu puxei 4 para puxar as principais características. E aí a gente vai ter 20 questões discursivas de temas inéditos, 10 peças de natureza técnica com temas inéditos e 10 estudos de casos de jurisprudências para você fazer. Além disso, a gente vai ter aí 9 perguntas bônus de nível inicial para você que nunca escreveu, só para você começar a escrever isso aí. Beleza? Então, no total, serão 40 com 7 correções individualizadas. E repito, não tem nenhum curso do mercado que ofereça tantas questões e tantas correções para você. E a gente está te dando isso aqui. Beleza? Além disso, você vai ter um contato direto com os 3 professores, comigo, Humberto Fraga, com o professor Lucas e com o professor Matheus aí, quando vocês forem fazer. Beleza? 7 correções, isso não é para qualquer um. Tá aí o acesso ao curso, só você colocar aí a câmera diretamente no QR Code que você vai direto lá para a página. E tem uma surpresinha para você aí, ó, um presente. Se você quiser comprar esse curso hoje, você vai ter lá, ó, Apóstolos DC 2025-20. Tem o QR Code, você pode colocar
você pode colocar esse cupom que você vai ganhar 20% de desconto e fazer nosso curso, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da live, tá? Peço desculpas aí pelo erro técnico no início da live, mas espero que eu tenha passado aqui as principais informações para vocês, as principais dicas de estudo. E se você quiser aprender mais, é só adquirir nosso curso aí. Tenha certeza que ele está completíssimo para te ajudar a gabaritar essa questão aí no dia da prova. Beleza? Então um abraço, até a próxima. Qualquer coisa, estamos na área. Tchau!